Fechada pelo hexacampeonato, compacto pela conquista da Copa do Mundo em 2026, a seleção brasileira encerra 2024 esperando um 2025 mais tranquilo, sereno, mas sabendo que a pressão sempre vai acontecer. É esse o clima nos bastidores da pentacampeã mundial, com o técnico Dorival Júnior, que está respaldado pelos atletas e pelos profissionais que trabalham na Confederação Brasileira de Futebol. 2024 se encerra para a pentacampeã mundial com um gostinho de que as coisas poderiam ter sido melhores, sobretudo porque tivemos uma Copa América onde pouco foi visto, tanto durante a competição, e pouco foi tirado dela para o ciclo da Copa do Mundo de 2026. A verdade é que a Copa América ligou um alerta e o recálculo de rota começou a acontecer a partir da data FIFA de setembro. Se a gente for pegar todo esse retrospecto, aquela vitória que deixou todo mundo muito alegre, sobretudo esperançoso, contra a equipe da Inglaterra, por 1-0 jogando em Wembley em março, e depois o empate na raça, do jeito que a gente gosta de ver a seleção brasileira se entregando, dando a vida dentro do campo, contra a equipe da Espanha por 3-3, foi uma frustração enorme ver depois o desempenho contra o México, contra os Estados Unidos, que jogamos com o time alternativo, e depois na Copa América. O empate contra a Costa Rica, a vitória veio contra o Paraguai, o empate contra a Colômbia, outro empate contra o Uruguai, acabamos sendo derrotados nos pênaltis. Então não é um saldo positivo para a pentacampeã mundial. Ainda assim, Dorival Júnior está respaldado e a confiança interna é de que o time vai chegar à Copa do Mundo de 2026 na melhor versão possível. O próprio técnico Dorival não está feliz, ele não está contente com o que está vendo com a seleção brasileira, mas ele acredita muito no trabalho dele à frente da pentacampeã mundial. Ele sempre está fazendo questão de destacar que as evoluções estão começando a ser vistas. É bem verdade que não é um discurso novo adotado pelo comandante da seleção brasileira desde que se apresentou a pentacampeã mundial em janeiro deste ano. Ele bateu muito nessa tecla do pouco tempo de trabalho, mas dá para dizer sim que março e a Copa América, que foi um período onde o Dorival teve 40 dias com a seleção brasileira, geraram um choque de realidade para o professor Dorival Júnior e o entendimento que a estratégia de trabalho precisa ser não um pouco diferente, mas bem diferente da estratégia que é adotada nos clubes. Tanto é que poucos jogadores estiveram presentes em todas as listas desde março. Alguns, é claro, tiveram que ser cortados de outra lista ou uma lista pontual por conta de lesões, mas agora o Dorival está querendo criar uma espinha dorsal para a seleção brasileira, e eu me arrisco a dizer que dos 23 convocados para esta data FIFA, pelo menos 14 estarão na Copa do Mundo de 2026, caso não tenham lesões. A gente pode falar de Ederson, goleiro, Bento, que está muito próximo de estar na Copa do Mundo, de Danilo, de Wanderson, ganhou muitos pontos, claro que numa posição que está muito em aberto, mas o Abner ganhou muitos pontos, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães estão consolidados na zaga, o Gerson ganhou muitos pontos nessas últimas datas FIFA, o Bruno Guimarães consolidando, o André sendo recorrentemente chamado, curioso, porque na Copa América o técnico Dorival Júnior, dos 3 primeiros volantes que ele chamou, nenhum voltou a ser convocado depois, o João Gomes, o Ederson e o Douglas Luiz. No ataque, a consolidação de nomes como, além do Rafinha, do Vinícius Júnior e do Rodrigo, que são nomes ao concurso na lista da seleção brasileira, a presença do Luiz Henrique, do Estevão, que são nomes que estão ganhando cada vez mais força nos bastidores da seleção brasileira. E a tendência é que, com o encerramento desse ano de 2024, o técnico Dorival Júnior cada vez mais vai aprimorando o espinha dorsal. Não espere grandes mudanças na lista de convocados do técnico Dorival. A espinha dorsal é essa. O Dorival não vai fazer mais mudanças profundas na pentacampeã mundial. Esse é o entendimento interno na seleção brasileira. Com pouco tempo de trabalho, é preciso ser encontrado uma espinha para que o time estabeleça um bom processo para o Mundial. Isso significa que a lista está fechada? Claro que não.
São 26 nomes para a Copa do Mundo de 2026. Ainda está muito longe. Tem muita coisa que pode acontecer, mas eu repito, mudanças serão pontuais e não no esqueleto da equipe. Uma correção certamente será feita, que o Dorival Júnior errou mais de uma vez, é convocar jogadores para a mesma posição em um número muito excessivo. Na Copa América convocou muitos volantes, agora convocou muitos pontas, e a gente olha para a convocação, falta, por exemplo, um reserva para o Igor Jesus, o próprio jogador para brigar por vaga com o Igor Jesus nessa data FIFA, curiosamente, é o Luiz Henrique, companheiro do Igor Jesus no Botafogo. Ah, Marcelo, mas o Luiz Henrique não joga de centroavante. É verdade, ele não é centroavante. A melhor função dele é aberto pelo lado direito do gramado, chamando para o drible, atacando o espaço. Mas como o Dorival optou por não chamar um outro 9, o Luiz Henrique, caso seja necessário, seria o cara para fazer essa função no comando do ataque. E uma outra reflexão, nesse final de 2024, a gente já vai ouvir o técnico Dorival Júnior falando sobre essa tristeza dele no momento da seleção brasileira. Ele falou que não está feliz, que não está absolutamente confortável com o desempenho da pentacampeã mundial. Uma outra reflexão passa a ser o protagonismo do Vini Júnior à frente da pentacampeã mundial. A pressão é muito grande, mas o Vinícius faz questão de dizer que não é isso que está afetando o desempenho dele à frente da seleção brasileira. Pressão, segundo o camisa 7 do Real Madrid e da maior seleção do planeta, ele sempre teve, desde que subiu para o profissional do Flamengo e teve uma dificuldade de ter uma sequência de boas atuações. Pressão ele teve quando chegou no Real Madrid, não é agora que vai ser diferente. Aliás, esse é um discurso que está sendo adotado internamente na pentacampeã mundial, é que mesmo com uma sequência de vitórias, a pressão ela sempre vai haver. Não apenas por resultado, mas por boas atuações na seleção brasileira. E o Vinícius Júnior fala sobre essa pressão que ele está vivendo para viver um melhor momento à frente da maior seleção do planeta. O trabalho do professor tá sendo excelente. Claro que tem altos e baixos, mas é normal por ser uma seleção muito jovem, que a gente está aprendendo ainda a jogar o jogo eliminatório, a fazer grandes coisas, grandes jogos, para que no nosso maior objetivo, que é a Copa do Mundo, a gente esteja preparado para ganhar e que o professor possa seguir nos dando confiança, possa seguir fazendo o seu trabalho e a gente assimilando da melhor maneira é importante para todos nós. Eu convivo com a pressão desde que eu nasci, né? Porque saí de um lugar muito perigoso, onde sofria bastante, e chegar no profissional do Flamengo também foi um baque muito grande para mim, porque eu subi com 16 anos e tive muitos altos e baixos. E na seleção não é diferente, tenho muitos altos e baixos, sempre querendo evoluir para fazer grandes coisas para o nosso país. E a dificuldade vai vir, mas como eu já falei, na minha carreira eu já passei por muitos altos e baixos e quero fazer de tudo e seguir lutando junto com todos os meus companheiros, com toda a comissão técnica e todo o nosso staff para colocar o Brasil no topo. É um time que está fechado pela Copa do Mundo de 2026. Alguns desses atletas estavam no Mundial. Da espinha dorsal, que está começando a ser montada, a gente fala de Ederson, que não foi titular, mas estava, do Danilo, do Marquinhos. Gabriel Magalhães não estava na Copa do Mundo, acabou ficando de fora. Mas o Militão, que está lesionado, estava na Copa do Mundo. Bruno Guimarães estava no Mundial. Vinícius Júnior, Rafinha, Martinelli. São atletas que estavam no Mundial de 2022 sob o comando do Tite. E essa experiência de Copa é muito importante para agregar para o ciclo de 2026. Se a gente for relembrar o time base daquela Copa do Mundo, a gente tinha Alisson no gol, Danilo na lateral direita, o Éder Militão chegou a fazer essa função também durante a Copa no momento que o Danilo teve uma lesão. A dupla de zaga tinha Thiago Silva e Marquinhos. Do lado esquerdo, com a lesão do Térès, foi o Alexandro. O meio de campo tinha Casimiro, Paquetá e Neymar. O ataque com Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison. Do meio para frente, eu diria que todos esses jogadores estão num radar mais fino do técnico Dorival Júnior. No banco de reserva a gente ainda tinha Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli, Rodrigo e outras peças extremamente importantes também para esse ciclo do técnico Dorival. E o Vinícius Júnior fala sobre esse amadurecimento que a seleção brasileira teve
no Mundial de 2022, a importância de contar com essa espinha dorsal na busca de realizar esse sonho. O pacto está tomado internamente. O grande objetivo é chegar 2026 na melhor versão. Essa melhor versão, claro, que ela pode ser vista antes, mas a ideia é que o time siga evoluindo, que não bata no teto e caia antes da Copa do Mundo, mas que o teto seja justamente durante o Mundial. O primeiro é classificar, né? A gente precisa ganhar os próximos jogos para classificar e depois pensar no nosso maior objetivo, que é a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo é algo diferente. Só quem já viveu sabe o quão bonito é, o quanto difícil é também. Mas é muito prazeroso você estar ali nesse meio, poder representar o seu país. E não é qualquer país, né? É o Brasil, onde a gente tem mais títulos e queremos aumentar esse leque de troféu que a gente tem. Eu sonho desde criança, né? Mas depois que você joga, você sente algo a mais, porque sabe que quando você perde, você tem que treinar tudo de novo, mais 4 anos para poder chegar na Copa do Mundo. Então, nosso grupo já aprendeu pelas últimas Copas do Mundo que nós tivemos e sempre por um descuido nosso, nós não passamos para as próximas fases, onde a gente tinha um excelente grupo. E agora não é diferente. Temos jogadores muito experientes aqui, que já jogaram bastante Copas do Mundo, e onde, junto com o nosso povo, junto com o nosso elenco, com a comissão técnica, eu tenho certeza que a gente vai chegar preparado, que é o mais importante para a próxima Copa do Mundo. E aí, para a gente fechar esse nosso boletim, é importante ouvir o técnico Dorival Júnior, que avalia esse ano de 2024 à frente da seleção brasileira e fala justamente sobre não estar feliz com o momento que está vivendo a pentacampeã mundial, mas entende que há um futuro promissor para a nossa seleção. De um modo geral, não é um trabalho simples, até por aquilo que nós propusemos desde o início, a montagem de um grupo, que é participar da última Copa. Porém, atuar do povo, né? Participar do grupo, atuar do povo. Nós tivemos uma geração que acabou sendo finalizada com essa Copa. Naturalmente, perdendo alguns jogadores muito importantes. De um modo geral, eu acho que o início foi um início promissor. A Copa, olha, uma competição diferente. Tudo aquilo nós já havíamos acompanhado, inclusive em outros países, desde a metade do campo, uma série de fatores. Mas e a própria situação que nós estávamos na tabela de classificação em relação à tabela, que não era como eu acho que é um processo de... Porém, eu acredito que taticamente pelo período de trabalho poderia estar bem melhor, mas foi falado o momento ela tem ainda possibilidade de uma melhora. Estamos com nomes importantes que estão assumindo um papel de protagonismo e tudo isso vai acontecer com o tempo, demanda tempo, trabalho, repetição. É um trabalho, já falei isso aí várias vezes, um pouco diferente de clubes, mas eu não tenho dúvidas que nós vamos encontrar os resultados. A fase classificatória, ela tem sido difícil para todas as equipes, um perde-ganha muito grande. Eu volto a falar que houve uma evolução de todas as equipes sul-americanas de um modo geral. Então, amigos, fim de 2024 para a seleção brasileira. Logo mais a gente traz aqui no canal da Litoral News
todas as emoções de Brasil-Uruguai da Arena Fonte Nova. Como é que tá o teu coração, hein? Como é que tá a tua confiança? Não pro jogo, mas pro ciclo da Copa do Mundo de 2026. Concorda com o Vini? Concorda com o Dorival? Eu sou o Marcelo Marinho, a gente vai seguir na cola da maior seleção do planeta em busca do hexacampeonato. A equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior se despede de 2024 e retornará aos gramados em março de 2025. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Eu conto sempre com a sua inscrição.